Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal 4x4, todos os créditos ao canal deles, o link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Pessoal, para quem apoia o nosso canal aí, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos aí. O seu comentário é muito importante. Deixe aí a sua opinião. Um bom dia, uma boa tarde, um oi, que ajuda demais esse vídeo chegar para mais pessoas. E sem enrolações, vamos assistir o vídeo. A tal trama golpista não podem ser alcançados por anistia. O Dino reconheceu que o Congresso pode mudar a legislação, depois eu falo, eu explico que não precisa, mas advertiu que isso não deve ir adiante. O Congresso pode mudar? Pode. Eu, particularmente, espero que não o faça, porque considero que a lei vigente é boa. E disse isso no julgamento. Porque ela atende a duas condutas diferentes. Uma coisa é querer depor o governo legitimamente eleito. E isso se refere ao Poder Executivo. Outra coisa é pretender abolir o Estado Democrático de Direito. Isso se refere aos outros poderes. Portanto, são dois crimes diferentes, porque são duas condutas diferentes. Essa é a minha visão, mas claro que o Congresso Nacional pode. Ele está falando mais da sobreposição de crimes, né, de dosimetria, mas você olha lá a Constituição, artigo 5º, incisos 43 e 44, e você vai entender que essa tal tentativa de golpe de Estado, que não houve, mas eles dizem que houve, já houve condenação, então, ela é sim suscetível de anistia. Está escrito na Constituição. Se não fosse, ela estaria num inciso único, né? A gente não teria um inciso 43 e um inciso 44. Procurem lá, artigo 5º da Constituição, incisos 43 e 44. O relator do PL da anistia, o deputado Paulinho da Força, a gente tem brincado na timeline, Paulinho da Farsa, ou Paulinho do lado negro da Força, ele disse que o texto do projeto deve ter 4 páginas, que será um relatório curto e grosso. Durante a semana, ele se reuniu com o Flávio Bolsonaro. O senador afirmou que só um projeto de anistia ampla, geral e restrita pode pacificar o país. O Paulinho está fazendo um teatrinho, ele fica para cima e para baixo, né, ouvindo os partidos, parentes dos injustiçados do 8 de janeiro, lideranças políticas que ele acha que são importantes, mas a sua ideia nunca foi promover a anistia. Agora, até conversar com o José Dirceu, ele está querendo. E ao lado do Sóstenes Cavalcante, ele afirmou que o Supremo não vai permitir uma anistia ampla, geral e restrita. Uma anistia ampla, geral e restrita, ela vai ser barrada no Supremo. Então nós estaríamos trabalhando 6, 7 meses para chegar lá e voltar a estaca zero. Que figura, Briguet, que figura. E o Márcio Silva, que é nosso membro aqui do canal, por 6 meses, ele mandou uma pergunta direcionada a você. O que está acontecendo com a Adriana Ventura, que é deputada federal pelo Partido Novo de São Paulo, em entrevista à Gazeta do Povo, parece que jogou a toalha para a anistia. É correto isso, Briguet? Olha, eu não vi essa entrevista, confesso que eu não li essa entrevista da Adriana Ventura, mas, olha, considerando aí a trajetória da Adriana Ventura, não vou dizer que me decepcionei, porque nunca esperei nada dela. Então, preciso ver direitinho. Infelizmente, não posso responder a sua pergunta agora. Mas você falou que o Paulinho da Força, Lacombe, está sendo chamado de Paulinho da Farsa. Ou de... Qual foi o outro nome mesmo? Paulinho do lado negro da Força. Do lado negro da Força, tá certo. Então, eu tenho outro nome para ele. É o Paulinho da Forca. Da Forca. É o Paulinho da Forca. Por quê? Porque ele está estrangulando a única possibilidade que nós temos de começar um processo de pacificação do país. É preciso que uma coisa fique muito clara. Enquanto os políticos de Brasília não entenderem isso, enquanto essa turma do centro... Porque a esquerda não vai entender mesmo. A esquerda não quer entender. A esquerda quer punir
os inimigos, quer destruir os inimigos e fim de papo. Agora, o Centrão precisa entender uma coisa. Porque o Centrão quer os votos do Bolsonaro, né? Eles querem os votos do Bolsonaro. Eles não querem o Bolsonaro, mas querem os votos do Bolsonaro. O Centrão precisa entender uma coisa, hein? Se não houver anistia, adeus. Eles podem dar adeus aos votos do Bolsonaro. Se não houver anistia, o Centrão pode dar adeus aos votos do Bolsonaro. Essas pessoas que estão presas, que estão sendo perseguidas, muitas que estão no exílio na Argentina, essas famílias que estão destruídas, as pessoas que não estão presas, mas estão presas em casa, não estão no presídio, mas estão em casa, presas, impedidas de trabalhar, que tiveram suas contas bloqueadas, contas bancárias, não estou falando de conta de rede social apenas, não, contas bancárias, tendo seus meios de sobrevivência, lhes foram tirados. Milhares de pessoas, milhares de famílias perseguidas, pessoas inocentes, pessoas que não cometeram crime algum, nem mesmo crime de depredação do patrimônio público. Não cometeram crime algum, são pessoas inocentes. E essas pessoas precisam ser libertadas. É preciso devolver a vida dessas pessoas. É disso que se trata a anistia ampla, geral e restrita. Devolver a vida a essas pessoas. Inclusive ao Jair Bolsonaro, que está preso, né? Está preso dentro de casa agora. Foi condenado à prisão perpétua por crimes inexistentes também. Então, não tem como discutir a dosimetria disso. É a dosimetria de uma injustiça, a dosimetria de uma perversidade. Não, não há o que discutir em termos de dosimetria. É preciso que essas pessoas sejam libertadas. É disso que se trata o projeto de anistia. Essas pessoas precisam urgentemente ser libertadas. E a cada dia que passa, tá, o Paulinho da Forca e seus cúmplices, né? Eu vi o trio vampiresco, né? O Paulinho da Força, de não sei de que, mas de que sarcófago foram tirar esses três indivíduos, Paulinho da Forca, Aécio Neves e Michel Temer. Abriram o sarcófago, tá? Saíram esses três elementos, tá? Para destruir a única esperança desses brasileiros que foram injustiçados na maior farsa judicial da história do Brasil. É aquela história do pó vieste, né? Ao pó voltarás. Bom, as pessoas reclamam muito, quando a gente tem gente que reclama muito, vocês ficam defendendo a anistia, mas isso vai ser o reconhecimento. Gente, o que eu posso dizer, minha opinião, um dia a anulação de tudo isso virá. Eu tenho certeza disso. Um dia isso tudo será anulado. O caminho que se abre agora, ainda que Paulinho da Forca, da farsa, do lado negro da força, e os vampirescos Temer, Aécio Neves e toda essa turma, vai sair, né? O que se abre é o caminho da anistia, ainda que eles tentem esses três que eu citei especificamente, e outros, claro, impedir que a gente avance nisso. Será uma anistia diferente se sair, será uma anistia para inocentes, mas é o que temos, né? É o que temos no momento. Vamos lá. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, aquelas proferidas por um único magistrado. Como tramita em caráter conclusivo, o texto segue para análise no Senado, se não houver recurso que obrigue o plenário da Câmara a fazer nova votação. Segundo a proposta, o ministro que proferir decisão monocrática deve submetê-la à análise do plenário da Corte na sessão seguinte, sob risco de nulidade do parecer. O projeto também determina que somente os partidos que cumprirem a chamada cláusula de barreira
podem apresentar ao Supremo pedidos de verificação se determinada lei está em conformidade com a Constituição Federal. Bom, são medidas importantes, Ana. A gente tem que né, apostar nisso também. Essa história de um ministro só decidir e não ter votação em plenário é um absurdo completo. Essa história de qualquer partideco sem representação consistente, que há lá uma porcentagem mínima e tal, poder recorrer a todo momento ao Supremo também é um absurdo completo. Mas há outros pontos que precisam seguir adiante. Você é uma que sempre insiste, e com toda a razão, no fim do foro, né, para essa turma toda, porque aí fica o Legislativo refém do Supremo e o Legislativo, o Senado especificamente, fica também ali controlando o Supremo. Fica um controlando o outro, né, e ninguém faz nada. Lacombe, então, você acabou de ler aí. A medida vai para análise no Senado. O que esperar? Análise no Senado. Com o foro por prerrogativa de função, a gente sabe que esse análise pelo Senado ou análise no Senado, isso pode dar em absolutamente nada, porque basta ligações, né, que nós sabemos que elas acontecem nos bastidores, a própria manutenção da prisão do então deputado Daniel Silveira pela Câmara, isso aconteceu porque houve essas ligações nos bastidores. Cuidado, hein? Posso abrir aqui alguma coisa de ofício. Tem um pedido aqui de investigação para sua tataravó no seu município. Ou seja, sem o foro, com o foro por prerrogativa de função, o Senado fica de joelhos, o Brasil fica de joelhos, todos nós, a Constituição, porque do jeito que hoje foi configurado esse sistema de checks and balances, né, esse sistema de freios e contrapesos no Brasil, que foi meio que uma cópia um pouco mal feita do que acontece aqui nos Estados Unidos, o que bater, o que o Supremo decidir que seja inconstitucional, eles vão decidir. Porque você vê um Paulinho aí da farsa dando uma entrevista, um deputado que nem é deputado, que é suplente, ou seja, foi empurrado ali por causa dos conchavos nos bastidores do sistema, do establishment. Ele dá uma entrevista, e aí vocês perdoem o meu francês e a minha honestidade, numa cara de pau inacreditável, dizendo: não, nós não podemos pautar a anistia porque seria inconstitucional. Como assim seria inconstitucional? Se a urgência foi votada sem texto, não existe um texto para o projeto da anistia, que agora virou projeto de dosimetria, ou seja, o correto seria voltar, então nós vamos votar o projeto de dosimetria, não de anistia. Será que veríamos a mesma quantidade de votos, da maneira que foi avassaladora? Portanto, Lacombe, tudo isso fica interligado, porque o que o Senado decidir, o STF simplesmente pode fazer isso aqui, dar de ombros e falar inconstitucional. Pum, acabou. E não é. E superchat do Carlos Sérgio Souza Rose. O Centrão não quer anistia porque nenhum candidato do Centrão vence o mito. Melhor tê-lo preso. O classe. Fala, meu pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixe a sua opinião aí, que é muito importante. O que vocês acharam do vídeo aí do 4x4? Todos inscritos ao canal deles. E quem apoia o canal aí, pessoal, já não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aí e ativar o sininho de notificações. Seu comentário que é muito importante. Estamos aqui no Conexão Política. Terrorismo social, o risco de morte, facção criminosa declara guerra a quem usar produtos Adidas. Símbolo da gigante esportiva vira ameaça letal em áreas dominadas pelo crime organizado. Moderadores relatam intimidações por parte do crime organizado.
Que isso? As três gritas que consagraram Adidas como símbolo global do vestiário esportivo entraram no radar do crime organizado em Salvador, na capital baiana, sobretudo o bairro da Pituba. O uso da marca tem sido depredado com a associação a Bonde do Maluco, facção que atua na região. De acordo com relatórios obtidos pelo portal Correio, um comerciante foi abordado na rua após vestir uma camisa do logotipo da marca. Ele disse que aí as três aqui somos dois, cuidado, troque e volte a trabalhar. Me senti ameaçado, pontuou. Os dois citados fazem referência ao Comando Vermelho, facção rivais com base no nordeste de Armagana, área vizinha da Rua do Pará. Diferentes sinais visualizados dos códigos associados à moda têm sido ressignificados dentro da lógica de disputas terroristas entre facções. Que isso. Muito obrigado a todos, pessoal. Esse foi o vídeo. Não se esqueçam do seu comentário e até a próxima.